A tecnologia ACO 4D basicamente é um aparelho composto por estas duas peças, o controlador e a unidade de tratamento modular, em que basicamente a unidade de tratamento modular é instalada numa conduta, seja ela na bombagem, pode ser na conduta secundária, seja onde for, em que dentro da unidade de tratamento é gerado um campo eletromagnético que basicamente vai pegar nos agregados de sais, vai parti-los aos bocados mais pequenos, de forma a que estes fiquem melhor dissolvidos na água e depois, quando a água é aplicada ao solo, os mesmos serão mais facilmente arrastados ao longo do perfil do solo para fora da zona radicular. Algumas vantagens da tecnologia: não modifica a composição química da água, apenas a sua estrutura física, não precisa de manutenção, tem um baixo consumo energético, gasta tanto eletricidade como uma eletroválvula, aumenta a solubilidade dos minerais, que além das questões de salinidade ou de calcários, pode também ser interessante na questão do adubo, melhora a retenção da água no solo, reduz a salinidade do próprio solo, melhora o desenvolvimento radicular, permite regar com águas de má qualidade e reduz o entupimento dos emissores. Passando ao ensaio propriamente dito, foi feito numa parcela da CID da Lina Silva, a quem eu aproveito também para agradecer, na Lesíria de Vila Franca, que, para quem não sabe, já tem problemas de salinidade na água de rega. E daí o interesse em utilizar esta tecnologia nesta parcela. Como podem ver, é o aspecto do equipamento montado na conduta secundária do setor 2, em que, não sei se é perceptível na figura, mas acho que sim, este vai apenas tratar uma parte do setor 2, as últimas 9 linhas, sendo que sempre que o restante setor 2 rega, a parte do ensaio vai regar também, porque a válvula é a mesma. Quero também só salientar uma coisa: vou fazer algumas críticas e algumas melhorias, não é de forma nenhuma a criticar o que o produtor fez, mas é para alguém que esteja interessado em utilizar a tecnologia, veja alguns pontos em que se pode melhorar a utilização da mesma. As aferições que foram feitas: foi feita a monitorização do teor de água do solo, monitorização da salinidade do solo, foram feitas análises de solo, de água e de folhas, e também foi feita no fim uma avaliação e uma análise da produção. Na apresentação de hoje vou-me apenas referir à monitorização do teor de água do solo e depois à avaliação da produção. Em relação ao teor de água do solo, volto a referir sempre que a testemunha, neste caso foi as 9 linhas junto à parte do ensaio, sempre que a testemunha teve a regar, o ensaio teve a regar também. O que nós temos, com as mesmas dotações, temos basicamente a testemunha, metade do ciclo produtivo em stress e a outra metade em conforto, enquanto que as plantas do ensaio estiveram apenas 20% do tempo em déficit, 50% em conforto e 25% em saturação. Como podem ver, tem também aqui um gráfico para ter uma ideia da evolução da água no solo ao longo do ciclo, e uma melhoria que poderia ter sido feita seria reduzir a rega de forma a que não tivéssemos período de saturação, tendo não só uma poupança de água, mas também as plantas em melhor estado, que foi esta questão da saturação teve depois influência na produção, como eu vou referir mais à frente. Aqui apenas um pequeno esquema de como foram recolhidas as amostras de produção. Foi nas plantas relativamente próximas, para se eliminar a questão de plantas serem tratadas de forma diferente em setores diferentes, questão de microclima, que aqui não acredito que haja uma grande variação da parcela, mas também para reduzir isso, e também para reduzir a questão do solo. Toda a gente que aqui, os produtores que aqui estão, sabem que às vezes dois espaços têm um solo completamente diferente, e para reduzir a variabilidade ao nível do solo, tentámos usar as plantas o mais próximo possível umas das outras. Também foi feito ao longo da parcela, desde, neste caso, a conduta secundária até ao fim dos ramais, para se eliminar a questão de perdas de pressão ao longo do ramal. A análise de produtividade foi uma análise completamente normal. Separámos os frutos vermelhos, verdes e laranjas, e depois dentro de cada grupo de cor foram separados os frutos que estavam bons e os frutos que estavam ou podres, picados ou escaldados. Foi feita não só a contagem dos frutos, como também a pesagem dos mesmos. Na análise que foi enviada para o laboratório para se fazer as análises relativamente ao BRICS, temos o BRICS da testemunha, o BRICS do ensaio e o BRICS da média da parcela do produtor. Houve uma variação entre a testemunha e o AK4D, como seria de esperar, uma vez que as plantas do ensaio estiveram mais tempo em saturação. Os produtores aqui, melhor do que eu, saberão o que é que esta variação de 0,4 significa, melhor do que eu, porque eu confesso que tomate percebo pouco ou nada. Ao nível da acidez e também ao nível do pH, os resultados entre a testemunha e o ensaio foram semelhantes.
Agora passando à produtividade. Temos aqui uma tabela em que temos a separação dos frutos apenas pela cor, em que na testemunha no Aqua 4D houve mais frutos vermelhos, mais frutos de laranja e mais frutos verdes. E aqui a questão dos frutos verdes foi influenciada por uma floração mais tardia que vingou que frutos que no caso da testemunha não vingaram e que nunca iriam passar a frutos vermelhos. Portanto, este valor aqui foi afetado por isso. Mas creio que nós, quando estivemos a contar os frutos, não separámos esta questão das florações tardias, mas acredito que fossem semelhantes o número de frutos verdes entre a testemunha e o ensaio. Depois, falando só dos frutos vermelhos, tivemos muito mais frutos vermelhos comercializáveis na parte do ensaio, menos frutos podres e, sensivelmente, os mesmos frutos picados e os mesmos frutos com escaldão. Também de salientar que não só houve maior número de frutos no ensaio, mas os frutos também tiveram maior calibre, representando no fim, por planta, mais peso por planta, nomeadamente o que interessa que é a parte comercializada. Agora, eu também sou produtor não de tomate e agora vamos ao gráfico que eu gosto muito, que é fato de toneladas, em que a amostra do Aqua 4D teve uma produtividade média de 112 toneladas por hectare, representando, tanto este ano como no ano passado, 13% a mais do que a produtividade a pagar, mas, novamente, pela questão de termos as plantas nas condições mais semelhantes, acho mais importante a comparação entre a amostra do Aqua 4D e a amostra da testemunha, que este ano foi 24% superior no caso do Aqua 4D e no ano passado foi 43% superior. Isto por culpa de, neste ano, a testemunha produziu mais que no ano passado, a produtividade do Aqua 4D foi semelhante. E, portanto, conclusões, estima-se que o equipamento majora ligeiramente a solubilidade da água da rega, de salientar que não é a água que fica mais solúvel, mas é a capacidade da água de dissolver sais em si, foi aumentada, diminui ligeiramente o teor de sais na zona radicular, os chivianos em profundidade, o teor de água do solo na parcela de tratamento foi superior, tendo a cultura TP saturação, que significaria uma diminuição da rega, isso seria especialmente interessante não só pelo problema da disponibilidade hídrica, mas também uma questão económica. E depois considera-se que leva ao aumento da produtividade, sendo, no fim de contas, os produtores é que terão que fazer a conta, que eu não sei os valores, de se justifica ou não economicamente a utilização desta tecnologia ou não. Obrigado pela paciência e quem tiver algumas questões durante o coffee break esteja à vontade.